Gravando? 1, 2, 3. Meu videomaker. Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast da comunidade Baião de Marketing. Você já me conhece, eu sou o Tyson, estou aqui nessa missão de levar mais esse conteúdo para vocês. Quero agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores e parceiros, Grupo Zona, 544 Podcast Coworking, Midbus, Bus Charger, Ipanema Comunicação e Barbearia Imperial. Tamo junto, muito obrigado por essa parceria. E o nosso convidado de hoje tem nada mais, nada menos do que 20 anos aí no mercado de comunicação cearense e nacional, viu? Olha só, ele é fundador e CEO da Mulato Comunicação, atual presidente da ABAP Ceará e foi eleito nada mais, nada menos que o publicitário do ano nos anos de 2024 e 2025 pelo Prêmio Nosso Meio. No portfólio ele carrega o peso de marcas como Minalba, Nestlé Pureza Vital e ArcelorMittal, além de colecionar prêmios nacionais e internacionais, inclusive lá em Lisboa, viu? Então, queria que vocês recebessem aqui Thiago Façanha. Muito obrigado, meu amigo. Deixa eu apertar sua mão aqui. E aí, meu amigo? Você tá bem? Tudo bom, Tyson? Seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui para bater esse papo com a gente. Para mim é uma honra, né? E fica à vontade, se eu tiver esquecido de alguma coisa aí no seu enorme currículo, você fica à vontade aí para me corrigir ou para acrescentar. A apresentação foi melhor do que o script, viu? Fiquei feliz. Que bom. Mas obrigado pelo convite. O Baião de Marketing é um projeto aí que você capitaneia muito bem. Acompanhei já vários episódios, alguns amigos já passaram por aqui. A gente gosta de prestigiar os amigos e também gosta de aprender com outros profissionais do mercado que a gente não conhece, mas quer saber a trajetória, quer saber a dinâmica aí do dia a dia. Então, muito bom estar com a turma aqui hoje. Obrigado demais pelo convite. Fico feliz. Muito obrigado. A gente que agradece para a gente. É uma honra ter você aqui com a gente. A gente vai bater um papo também, se você quiser acrescentar alguma coisa sobre a sua trajetória, mas a gente vai falar muito sobre o mercado regional e o mercado nacional, né, desse nosso mercado de comunicação, sobre os profissionais. E aí, eu já queria começar trazendo para ti esse questionamento sobre um pouco do mercado regional, né, assim, hoje você, né, como dono de agência, pessoa que, né, tá à frente de grandes marcas aí, você entende que hoje, né, no mercado local principalmente, o empresário, ele já vê assim, as estratégias de marketing de uma agência como um branding de longo prazo, ou ele ainda vê as agências como aquela mão de obra mais operacional, é só fazer post, é só fazer vídeo, é só postar, é só... Enfim, como é que tu tá percebendo esse mercado hoje? Bom, assim, acho que o mercado ele é muito grande, ele é muito amplo, né? Ele tem espaço para todo mundo, para todo perfil de profissional, para todo perfil de empresa, né? Tem gosto para tudo, né? A Mulato vai fazer 12 anos de mercado agora em setembro. Eu trabalho dentro da agência de publicidade desde os meus 18 anos de idade. Então, pude acompanhar, assim, tanto quanto empreendedor, mas também quanto colaborador, vários níveis que a comunicação já teve transformações nessa fase, né? Acho que o mercado ele evoluiu bastante no ponto de vista de qualidade, de escolha técnica, de profissionalismo, de amadurecimento, né? Antigamente, por exemplo, você tratava muito com o dono, sabe? Com o dono da empresa, o dono do negócio, era quem você ali conversava, despachava com ele, aprovava as coisas com ele. E hoje em dia, na verdade, você já vê muito estrutura de marketing formadas dentro da empresa, né? Então, às vezes, tem muito cliente nosso que a gente não lida nem com o dono. Você sabe quem é o dono, mas o cara tem um marketing lá de 6, 8, 10, 15 pessoas e você fica ali tocando mesmo o dia a dia com a turma do marketing. Então, assim, eu acho que teve uma evolução. Antigamente, para você fazer comunicação era algo muito caro, né? Algo que era necessário um grande investimento. A publicidade era muito cara, né? Muito caro, era um pouco inacessível, realmente tinha que ser um grande negócio para poder ter uma agência, para poder ser um anunciante. E com o surgimento do digital, isso democratizou muito a voz, democratizou muito o mercado, democratizou muito a vez. Por exemplo, antigamente, uma empresa que fazia bolo num bairro, era impossível o cara ter uma agência.
Hoje uma empresa que faz bolo, uma marmitaria, uma pequena pizzaria, um pequeno negócio, o cara pode ter uma agência pequena, sim, mas ele já pode ter, porque ficou muito mais democrático, né? E também todo mundo passou a ter vez, porque assim, os investimentos ficaram mais econômicos. Antes, para você estar num jornal, numa rádio, o ticket era mais alto. Sim. E hoje ele pode patrocinar, como se fosse um celular ali pré-pago, vai depender do apetite, né, da força que cada um vai ter, mas dá para o cara brincar. O cara tá sentado na mesa, o cara tem voz, o cara tem vez. Então isso movimentou o mercado como um todo, né? Assim, é muito mais agências existindo, muito mais profissionais sendo formados e muito mais a economia girando, né? Sim. Então, desse tempo para cá, eu acho que o empresariado cearense evoluiu, ficou mais profissional, ficou mais competitivo, ficou mais... dedicou mais investimentos pra gente. Rodo muito país, tá? Isso você vê o seguinte, antigamente o marketing, né? A menina lá do marketing, né? Aquela história, né? E hoje em dia, se você for analisar as grandes companhias do Brasil, quem está do lado do CEO é o CMO, é o cara do marketing. Então o CEO quer aparecer mais, como também quer fazer a empresa aparecer mais. Os CEOs, né, reconhecem a força que a comunicação hoje tem, transforma realmente negócios, conglomerados, grupos financeiros, e o marketing realmente é a bola da vez. Acho que o marketing nunca teve tão em alta como está nesse momento, e naturalmente o empresariado cearense, que dá exemplo aí em vários segmentos, está na frente, está bem evoluído, está bem transformado. Claro, não todos, mas a média, que é o que interessa, avançou bastante, sabe? Legal. Esse que você fala é muito interessante, porque antigamente se tinha muito a visão de tipo assim, ou eu tenho um marketing interno, ou eu tenho uma agência. Uhum. E a gente percebe que, na verdade, são mão de obras que se complementam, né? Exatamente. Em muitas corporações. Você tem grandes corporações hoje, eu acredito que você atenda grandes contas hoje, sei que você atende grandes contas hoje que tem um time grande, um time robusto, mas que mesmo assim o papel da agência ainda é muito importante, né? Na hora de captar uma mídia, na hora de pensar um pouco, de ter esse olhar um pouco mais publicitário, que eu acho que as agências ainda fazem isso muito bem, né? Porque às vezes o profissional do dia a dia, ele entende muito dali do que tem, né? Mas não consegue ter um olhar um pouco mais amplo, de mídia, de possibilidade, de campanhas mesmo. E eu acho que a agência complementa muito bem isso, né? E aí, eu acho que teve realmente essa evolução. Eu, assim, concordo exatamente com este teu pensamento e é o que eu sempre utilizo nas conversas. É assim, as grandes marcas nacionais hoje, elas têm uma estratégia há alguns anos que é bem em cima do que você comentou. Por exemplo, quando uma empresa ela decide fazer, por exemplo, um house, né, você vai ter aquele grupo de profissionais ali dedicados para o seu negócio. Isso é muito bacana, porque o cara vai entender a tua cultura, vai entender a tua operação, vai entender a preferência de um gestor comercial, vai entender como é que a empresa de fato funciona, porque ele trabalha lá, né, a vida dele é lá. A cultura da empresa. A cultura, então isso é muito rico. Às vezes, criativamente falando, às vezes o profissional pode ficar um pouco mais atrofiado. Ele vai entender muito da operação daquele CNPJ, mas a visão macro, a visão global de tendências, né, de negócio como um todo, que o mercado está fazendo, às vezes pode ficar um pouco mais limitado. E a agência é o seguinte, a agência, cada cliente vai comprando ali uma fatia da agência, né? Porque se a agência fosse somente para uma marca, ela seria uma house e não uma agência. Então, cada cliente vai ter um pedacinho dela. Mas, teoricamente, são profissionais mais soltos, que circulam mais, que vivem culturas diferentes, bebem de fontes diferentes, pode ter uma visão assim mais competitiva, digamos assim. O que é que as grandes marcas de São Paulo hoje fazem? Ela tem o melhor dos dois mundos. Por exemplo, você pega o Habib, só para dar um exemplo aqui, um fast food. Ele tanto tem a house, como ele tem a agência. Porque a house, a pauta é daquela empresa, né? Quem manda na pauta é a empresa. Olha, para de fazer isso e faça isso agora. A agência não funciona assim, né? Então, às vezes, a agência pode levar um pouco mais de tempo, mas, teoricamente, pode vir um projeto mais estruturado, melhor desenvolvido. O que acontece? A marca tem o melhor dos dois mundos. Ela tem a house para ter a agilidade ali do dia a dia dela e a agência para ter algo mais conceitual. Então, por exemplo, Habib's. Uma faixa de uma promoção específica da unidade da Avenida da Abolição em Fortaleza. A house vai fazer. A campanha para fazer o lançamento do pastel de Belém nacional,
a agência vai fazer. Então você fica com esses dois universos à disposição da marca e vai vendo o que é que cada projeto tem a maior afinidade, seja com a house ou com a agência, e vai capitaneando isso daí, né? Eu já vi, por exemplo, o caso da Skol, uma época como é que a Skol funcionava. Ele tinha a agência, né, contratada, aí a Ambev fez uma própria agência para ela, para cuidar das marcas dela, como se fosse uma outra agência de mercado, e tinha a house. Então, ele não dividia o trabalho, ele tinha uma competição de trabalho. Ficava a agência contratada criando, a agência interna mais externa, né? Criando, a house criando e o cara escolhia. Hoje é esse eu não gostei, eu quero isso, porque ele vai colocar 3 usinas para desenvolver ali projetos para ele vai colocando o que for melhor para a marca. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, acho que a agência, ela não é um setor de marketing. Eu acho que muito empresário berra nisso. Quando você contrata uma agência, não vem junto um departamento de marketing. Eu sempre comparo muito o seguinte, nós, agências, somos uma empreiteira. A gente toca a obra. E eu acho que o marketing, ele é o arquiteto, ele vai fazer o projeto daquela casa. Legal. Naturalmente, a gente, por ter anos de empreita, a gente pode falar, doutor arquiteto, essa pia aqui não dá muito certo, essa porta aqui já vi dar problema, pode evitar essa bancada, né? Você vai contribuir com o projeto. Mas a assinatura do projeto tem que ser do marketing, que está numa visão mais acima, tem a cultura do negócio, sabe como é que o CEO toca, o que é que ele quer, os planos da empresa. A agência ela pode naturalmente participar e tem conhecimento disso aí, mas é diferente, por exemplo, de uma pessoa que vive a cultura, né, de segunda a sexta, todos os dias. Então a gente toca a obra, é uma empreiteira, mas eu acho que a assinatura do projeto tem que ser de um arquiteto, que no caso é um marketing. Legal, e eu acho que ter o marketing interno, quando você tem uma agência, também é muito importante para acompanhar o trabalho da agência, né, ali, porque até para tirar dúvidas que a produção da agência tenha, e para cobrar mesmo, né? Porque às vezes quando tá muito solto, pelo fato também das agências não serem um departamento de marketing, como você falou, e não terem a exclusividade de atenderem uma pessoa só, ou seja, a agência, você tá contratando uma agência, mas ela não é, né, sua exclusividade. Então, seu papel também acompanhar as demandas que você está solicitando para a agência. Então, acho que o marketing ali também serve para esse acompanhamento, esse direcionamento dos trabalhos que a agência desenvolve, né? Fundamental. Existem marcas que aparecem e existem marcas que fazem parte do caminho das pessoas. Há 10 anos, o Grupo Zona entende que comunicação não vive em um lugar só. Ela acontece no ônibus que cruza a cidade, na tela que prende a atenção e no encontro que gera conexão de verdade. Porque toda grande marca precisa ocupar espaços, mas principalmente ocupar memória. Entre ruas, telas e pessoas. É assim que o Grupo Zona constrói presença há uma década. Parabéns pelos 10 anos de história, movimento e conexão. Fazem parte do Grupo Zona as marcas 544 Produções, Midbus, Mídia em Ônibus e Bus Charger. Legal, Thiago. E aí, a gente, nessa coisa do regional também, a gente vê que agências aqui, né, atendem também muitos clientes de fora, mas que ainda tem muitas agências de fora que atendem marcas grandes aqui, né, no Ceará, no Nordeste e tal. E aí, às vezes, essa coisa do regionalismo pega um pouco, né, assim, é um sotaque que às vezes não ficou muito bem, né, na hora de fazer lá a gravação, ou uma gafe que alguém comete em relação ao próprio produto, alguma coisa, como eu já vi a campanha do caju de cabeça para baixo lá. É verdade. Clássico, caju pendurado, né, pela castanha, né? Que teve há um tempo atrás aí. E aí, o público às vezes é muito rigoroso com isso, né? Mas o que é que tu acha que as agências de fora, né, precisam ter esse olhar um pouco mais, vamos dizer assim, ter um pouco mais de cuidado com esse olhar para outras regiões, né? E o que tu acha que as nossas agências aqui podem contribuir, já contribuem, eu acredito, para que marcas de outros estados, outras regiões também possam, ou que as nossas próprias marcas possam ir para outras regiões que tenham mais a nossa identidade, que as agências daqui também podem levar as marcas daqui para outras regiões, né? Assim, isso aí, Thaís, é um desafio, na verdade, de operação. O Brasil é um país muito grande, é um país continental. Se você pegar, por exemplo, a distância da Europa, você pega Lisboa
Coloca no Google Maps aí quem tiver em casa. Lisboa a Moscou, né? Capital da Rússia. Você vai passar por uma infinidade de países diferentes, né? Sotaques, comportamentos, culturas, idiomas, gastronomias, né? Histórias diferentes. Se você pegar e falar que o Brasil é do Oiapoque ao Chuí, a distância do Oiapoque ao Chuí é maior do que de Lisboa a Moscou, né? Então o Brasil é um continente de fato, e você tocar uma operação de uma marca nacional é muito de fato complexo, né? O próprio Nordeste, assim, Nordeste é a bola da vez no Brasil. Por consequência, Fortaleza é a maior economia hoje do Nordeste, então a marca nacional hoje é moda na marca nacional querer entrar no Nordeste, perpetuar no Nordeste, expandir no Nordeste, e quando você fala em Nordeste, está pensando em Fortaleza, né? Então, se você reparar na rua, tem muito mais campanha de marcas nacionais aqui justamente por conta disso. Mas assim, é um país muito grande, então tem muitas particularidades. E às vezes quem está de fora olha o Nordeste como uma coisa só, mas a gente aqui de Fortaleza fala de um jeito, do Recife, que é do Recife, que o certo, fala de outro, de Salvador fala de outro, de Teresina é de outro, São Luís é de outro. Só o Nordeste já tem infinidade de diversidade. Sem dúvida alguma. Então assim, é muito complexo você ter essa aclimatação. Assim, comunicação nacional, eu falo assim, ela é que nem ar-condicionado central. Ela é muito interessante no ponto de vista de ideia, mas quando você vai ali num ambiente corporativo e vê que um é mais friorento, outro é mais calorento, outro é mais resfriado, ele começa a não funcionar bem porque não consegue atender a particularidade de cada pessoa que está ali naquele ambiente, né? Então isso daí de fato é a comunicação regional. O que é que eu acredito? Eu acredito que as marcas elas têm que ter agências associadas na região, né? Por exemplo, você tem uma agência parceira no Nordeste, uma agência parceira em Fortaleza, outra em Salvador, outra em Recife, nem que não vá criar, mas às vezes vai poder fazer uma escolha de um ponto de OH com mais efetividade, mais eficiência, vai poder ver aquele roteiro, aquela campanha, dar uma olhadinha, ver se tem alguma palavra de duplo sentido, se tem algum artigo, alguma coisinha que pode mudar. Por exemplo, eu vi uma grande universidade daqui fazendo um empena na Avenida Santos Dumont, que era assim, estude em aldeota. E aqui todo mundo fala estude na aldeota. Então são pequenas coisinhas desse tipo que você sabe logo de cara quando é de fora e quando é daqui, né? É que nem assim, às vezes quando o paulista vai pensar, né, vamos fazer um campeonato lá para Fortaleza, aí o cara já coloca água de coco, coloca o caranguejo, coloca a praia, né? Falei com um amigo meu, falou assim, Thiagão, tudo bem, cara, saudades, e aí, meu amigo, como é que tá essa praia maravilhosa? Meu amigo, tem 6 meses que eu não ando na praia, entendeu? Então assim, acho que tu pode estar mais atualizado do que eu, porque realmente, então assim, é muito importante você ter essas particularidades. Então acho que você ter agências coligadas, que já acontece isso hoje na menor proporção, eu acho que evita algumas gafes, né? Então acho que é um caminho que as marcas podem ter, tanto para desenvolver a economia localmente, o mercado localmente, mas também para eles se blindarem ali com alguma situação. E até acertarem mais com a expressão, né? Troque isso daqui por isso para poder ser mais certeiro com a comunidade. Eu acho que com o digital também, essa coisa da criação do conteúdo, uma agência local, ela consegue ter uma visão muito mais assertiva na hora de escolher um produtor de conteúdo, sem dúvida, um influenciador, sem dúvida, um garoto propaganda, né? Assim, porque vai realmente trazer a cara daquela região, daquela linguagem, daquele povo, né, daquela cultura para uma campanha, para uma coisa assim. Então, é bem interessante isso que você... O mercado hoje, tu enxerga que se pratica isso ou só grandes agências hoje? Olha, eu confesso que eu via mais antigamente, sabe? Mais antigamente. Por exemplo, a Moura do B, ela é uma construtora de Pernambuco que hoje está no Nordeste. Alguns anos atrás, a agência deles continua em Pernambuco, mas ela tinha uma agência aqui de Fortaleza coligada para trabalhar junto com essa agência de Pernambuco, e eu atendi eles nessa situação. Então, antigamente, eu via mais essas coligações. Tinha um amigo meu que atendeu a Vale, e aí eu acho que eles têm uma usina, salvo engano, no Maranhão, alguma operação no Maranhão, aí ele tinha parceria com uma agência dessa, que quando ele soltava uma campanha, ele mandava o roteiro para aquela agência dar uma olhadinha, ver se tinha algum termo, alguma coisa especificamente, né, que às vezes
pode ter uma interpretação de duplo sentido, uma palavra local que tenha mais força, que vai gerar mais identidade. Então, assim, eu via isso mais antigamente, hoje eu vejo pouquíssimo, mas eu acho que é um espaço, fica como dica aí, como sugestão das marcas locais, das marcas nacionais, agências nacionais, ter aí parcerias com operações regionais para poder ser um plano de saúde aí, uma forma de blindar, né, de ter maior assertividade falando localmente. Legal, muito bom. É isso, eu acho que é muito importante que você, como você falou um ponto importante, né? Valorizar o regional, movimentar a economia local, né? Trazer, de fato, a valorização daqueles profissionais ali, daquela cidade, daquele estado, né? Daquela agência ali local, para uma parceria nacional. Eu acho que isso traz bastante visibilidade também. Eu acho que todo mundo ganha, principalmente a marca, né? Sim. Principalmente a marca é o que interessa, né? Isso é verdade. E tem parceiro novo na área, Ipanema Comunicação. Mais que uma agência, é uma aceleradora de negócios full service, focada em ROI e escala. Com 22 anos de mercado e a metodologia Go-to-IPA, a Ipanema Comunicação atua de forma consultiva e orientada por dados, com a missão clara de viabilizar estratégias de crescimento sustentável com execução de excelência e foco total no seu retorno do investimento. Então, se você está precisando de uma agência que vai te trazer um retorno acelerado, entre em contato com o pessoal da Ipanema Comunicação. E falando em profissional, o Ceará tem muitos talentos, né? Gente premiada, você mesmo já ganhou prêmios por aí, mundo afora, né? Mas é muito comum que esse mercado de comunicação, né, as pessoas tenham essa coisa de migrar pro sul, sudeste, né, porque eles, vamos dizer assim, têm essa valorização, né? O que você acha que a gente precisa fazer, né, assim, para dar uma valorizada nesses profissionais aqui, né? O que você acha que a gente consegue valorizar mais esses profissionais para não estar exportando tanto eles, assim? Acho que o cearense é mega talentoso, né? Acho que a gente tem uma dedicação pro trabalho, tem um interesse, tem uma inteligência, mas eu acho que principalmente, assim, dedicação, que eu acho que ela é ímpar mesmo, ela é exemplar no mundo todo, né? Tanto que se você for ver, vários capas de Forbes são brasileiros, né? Você tem a própria M. Dias Branco, J. Macedo, né? Apivida, o Mararipe com Casa dos Ventos, Três Corações, são várias marcas que fazem bonito nacionalmente nesse país continental, que são marcas de cearense, né? Estamos aqui como sede aqui no Ceará, né? Então, eu acho que o cearense ele tem um pensamento, uma dedicação diferente quando o assunto é trabalho. Eu acho assim, diretamente respondendo, um grande ponto é fazer o mercado crescer. Eu acho que essa questão do cearense mudar, ter essa vontade de morar fora, eu acho que hoje, em 2026, ela é bem menor do que eu já vi acontecer anos atrás, certo? Porém, naturalmente, você vai atrás de melhores condições de trabalhos, né, não só financeira, digamos assim, mas também de cases, marcas maiores, sim, que teoricamente vão dar mais gosto, vão ter mais investimento e tal. Sendo que eu acho que a gente está fazendo hoje uma transformação na comunicação cearense. Vou dar um exemplo, certo? Um profissional de mídia aqui no Ceará, há um tempo atrás, é como se ele já nascesse pensando em Fortaleza. Quando você falava uma mídia pro estado do Ceará, ele já ia ter uma certa dificuldade para poder entender os veículos ali de Juazeiro, sim, de Sobral. É como se só pensasse Fortaleza, região metropolitana no máximo, interior um pouco com dificuldade. Nessa mesma época, se você pegasse um mídia de Pernambuco, ele já aprendia a trabalhar pensando no Nordeste. O mídia da Bahia já nascia como estagiário pensando no Nordeste, enquanto a gente pensava somente em Fortaleza, né? Então, eu acho que hoje acontece, de fato, uma transformação que os nossos profissionais como um todo, que sempre foram muito, assim, bons e exemplares, estão melhores, estão mais atualizados, estão mais profissionais, estão sabendo muito mais. Tanto que a gente exporta muito talento. Então, assim, o desafio hoje é você pegar uma grande agência brasileira, você pegar o ranking ali dos 100 e-mails nacionais, pegar as 10 maiores, as 20, 30 maiores agências brasileiras, eu desafio não ter nenhum cearense em cada operação dessa. Com certeza você vai ter, e ainda mais nordestino, né? Então, assim, eu acho que
são profissionais que contribuem com a comunicação brasileira. Agora, eu acho que o nosso mercado ele está desenvolvendo e a cada vez que desenvolve, ele fica mais interessante para esses grandes talentos. Hoje, isso acontece um movimento de muito paulista, por exemplo, querer vir morar em Fortaleza. Sim. Querer ter uma vida mais tranquila, com menos trânsito, com uma cidade que respira um pouco mais. Custo de vida mais acessível, mudar a rotina, um povo mais simpático, mais caloroso, mais aberto. Então, de fato, acontece isso. E também tem muita gente que já foi embora que quer voltar porque cansou, né? Eu acho São Paulo assim maravilhoso para passar 3, 4 dias, passar isso, já dá logo uma agonia, você sabe, fica assim meio agoniado. Então eu acho que assim, enquanto o nosso mercado desenvolve, ele fica mais atrativo para esses grandes profissionais, né? Nós temos grandes profissionais hoje, eu estou falando no ponto de vista de resgatar esses que foram, né? Eu acho que a gente está trabalhando aqui com grandes marcas, né? A gente mesmo lá na agência, hoje aqui do Ceará, a gente queria para a marca Binalba, que é uma água referência em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente cria para a água São Lourenço, que é referência em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A gente faz comunicação para algumas marcas de M. Dias Branco, uma marca que é nacional, todo o território nacional, outra marca que é Norte e Nordeste. Então a gente aqui tem diversas possibilidades aqui mesmo no Ceará, né? Uhum. A parte pública é muito bem atendida pelas agências que atendem, a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado, o Banco do Nordeste. Então hoje o Ceará ele é um celeiro de talento, sempre foi, mas é um celeiro de oportunidades. Então acho que a gente não estamos no marasmo, não estamos parados, como teoricamente um dia pode ter acontecido, mas a gente está numa retomada grande, eu acho que capitaneado por esta economia de Fortaleza e do Ceará que tem desenvolvido aí ano após ano. Legal. Agora, tu acha que essa coisa do profissional não querer mais sair tanto se deve muito também ao crescimento digital, a forma do trabalho remoto, a própria visibilidade que o profissional consegue ter, né, através das redes sociais e tal, porque hoje um bom profissional que se posiciona bem na rede social, ele consegue um trabalho, muitas vezes numa grande marca, de forma remota, né? Sem dúvida. Eu acho que é isso também, né? Porque as agências também começaram a remunerar melhor, você começou a fazer produções mais desenvolvidas, com mais orçamentos. Com o digital, os profissionais começaram a ter sua vida, ser microempreendedores, ter os seus clientes, fazer sua rotina de trabalho. Surgiram de fato assim mais clientes, você consegue ter mais palco, se posicionar, ter visibilidade. Então eu acho que tipo assim, esse conglomerado de coisas, né, que ajudou. E naturalmente, assim, né, você morar fora não é um morango, entendeu? Então, se for para poder ter uma dificuldade, é melhor ter dentro de casa do que ter no meio da rua, né? Então, assim, lá você tem suas dificuldades, né? Assim, não é um mar de rosas. Pelo contrário, essa questão de burnout, de excesso de trabalho, de virada de noite, essa confusão toda lá é muito mais intenso, porque o jogo é muito maior. E quer queira ou quer não, assim, lá sai você tem 10 para poder entrar. Aqui, teoricamente, não é bem assim, né? Aqui os profissionais conseguem ter mais proximidade com a gestão, falar com o dono, se relacionar, conviver. Não é tão distante quanto é lá, porque realmente é um mercado maior. Aqui são agências, por exemplo, a gente hoje está com 56 colaboradores na Mulato. Hoje a maior agência aqui do Ceará deve ter 215 funcionários. Uma de São Paulo, assim, uma grande, tem 800, 900 funcionários, sim, entendeu? 600 e tantos funcionários. Então, você não conhece todo mundo, você não tem como nem conviver, entendeu? Então, eu acho que, assim, essa série de fatores contribui para as pessoas ficarem aqui, mas principalmente saberem também que o encanto passou aqui naquela questão. Quantos brasileiros foram morar em Portugal, né? E quantos estão voltando e quantos querem ir, ninguém quer mais ir, porque você foi se deparando com a realidade e viu que, cara, fazendo conta é melhor jogar o futebol dentro de casa e enfrentar um inimigo, entre aspas, uma metáfora que eu já sei quem é, né? Sim, eu tenho uns exemplos recentes, até a Ana Hilda, né, da Zeni, eu acho que ela passou uma temporada lá em São Paulo, voltou pra cá, né, assumiu a liderança do time de marketing da Zeni, que inclusive, né, vem crescendo, assim, né, eu vejo que eles vêm crescendo muito, eu gosto de citar a Zeni, porque eu morei um tempo em Iguatu. Aí então, foi, bacana, muito bom. Eu lembro de campanha da Zeni. Eu lembro de campanha de 10 anos da Zeni, entendeu? 10, e hoje tá com, sei 35, lá, 30, exatamente. Então, eu tenho essa coisa muito clara. E cresceu muito, né, mesmo? Tanto de tamanho como de investimento, de robustez de equipe, como empresa mesmo, né? Então, eu acho que as empresas mesmo estão fazendo esse movimento, estão enxergando esse crescimento no mercado local, né?
E isso faz com que o profissional seja mais bem remunerado, que as oportunidades venham aparecendo, né? Eu acredito que... Não, sem dúvida. Você comentou da Zeni, né? A Zeni, por exemplo, cliente nosso, o que foi que a gente fez para eles? Lá na agência a gente fez um núcleo dedicado para a Zeni, que a gente batizou de Zelebs por Mulato Comunicação. Então a gente tem lá um espaço, tem lá uma sala, que são 13 profissionais dedicados somente para a Zeni. Então são 3 atendimentos, vários diretores de arte, redatores, arte finalista, revisor ortográfico, editor, turma do digital, somente para a Zeni. Então, por exemplo, um anunciante desse, né, que começou com a agência aqui do Ceará, muito bem atendido, depois foi para uma agência de São Paulo e acabou voltando, por exemplo, para uma agência aqui do Ceará, o mercado inteiro ganha, né? São 13 pessoas contratadas para essa operação, aí você começa a produzir, faz um reposicionamento da marca, deixa mais regional, deixa mais próximo, né? A turma tem uma identificação maior, você consegue ter aquela piada, aquela sacadinha, né? Que às vezes uma agência de fora pode não ter. Claro que uma agência de fora vai ter profissionais também locais, mas é diferente você ter parte local e ter todo mundo local, sim, né? Isso de fato agrega bastante. Então movimenta, começa a fazer produções, antes só eram filmes cartelados, hoje começa a ser filmes captados, desenvolve a produtora, né? O criativo tem mais gosto de criar, então é toda uma cadeia que é bem alimentada, é um exemplo, sim, aí na prática que a gente estava conversando aqui agora há pouco, por atitude de um anunciante, entendeu? Olha só, sim, quanto um cara só já mexe, imaginam, exatamente, vários tomando essa decisão, né? Isso, pegando ainda o gancho da Zeni, eu acredito que esse é um movimento também que algumas marcas, que principalmente as marcas que nasceram no interior e ficaram muito grandes, que é o caso da Zeni, grandes que eu falo, né, em termos de estrutura mesmo, sim, e de quantidade de lojas e de funcionários. Hoje é o maior anunciante do Ceará privado é a Zeni, né? Exatamente. Então, eu acho que eles enxergam também que eles precisam ter profissionais, isso pode ser posso estar enganado assim, mas eu acredito que seja também uma carência por exemplo, do interior do estado, né? Sim, de não terem profissionais com tanta qualificação, vamos dizer assim, muito porque o mercado de comunicação ele está muito concentrado mesmo na capital e nas cidades maiores, eu acredito. Mas, assim, as marcas vão crescendo, vão tendo a necessidade de ter profissionais mais qualificados, de ter uma mão de obra mais séria, mais robusta, mais profissionalizada, e aí começam a vir para as capitais, para ter uma estrutura ali, um escritório, uma coisa, começam a departamentalizar ali algumas coisas, algumas operações, e o marketing é uma delas. Eu acho que esse movimento da Zeni fez também muito bem, né? Legal. Saiu daquela base do interior para a capital, para vir para cá, para buscar profissionais capacitados, para montar um time que conseguisse acompanhar esse crescimento mesmo, né? Porque, de fato, nos últimos, 15 anos aí, 20 anos, a Zeni cresceu muito. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E a agência toda, de fato, ela é diversa, né? Lá na agência, só de Sobral tem umas 4 pessoas de Sobral. Tem gente do Cariri, tem gente de Natal, tem gente de São Paulo. Então são vivências que você vai somando esse repertório cultural diferente, trocando ideia para colocar o projeto na rua, né? Legal. Ó, mandar um recado pra Ana Hilda aqui. Ana Hilda, tu cita a Zeni aqui, se você quiser patrocinar nós, tamo... Beleza. Tamo junto. O Thiago vai fazer a ponte aí. Na hora, pode deixar. Thiago, muito bom o nosso bate-papo. Barbearia Imperial, nosso parceiro do podcast aqui da comunidade Baião de Marketing, você já conhece e já sabe, né? Tá precisando dar um trato no visual, corte, barba, limpeza de pele, diversos serviços que você tá precisando aí. Vai lá na Barbearia Imperial, fala com o Paulinho, agenda o teu horário através do Instagram que tá aparecendo aqui e do QR Code e vai lá ficar um pouquinho mais bonita. Eu tenho um quadro aqui, estamos estreando esse quadro nessa temporada, tá? Bacana. É um bate-bola, jogo rápido como a lá Marília Gabriela, só que com termos de marketing. Então vou te dizer um termo de marketing aí que a gente usa. Pega um termo fácil aí, que é tanto termo não, mas acompanhar. É de boa, mas ó, eu solto o termo aqui e você me diz algo que vem na tua mente, okay, assim, de bate-pronto. Briefing. Sem dúvida alguma, fundamental, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, só esquecemos de fazer, né? Então acho que o marketing, assim, começou errado, a possibilidade de terminar errado é muito grande. Naturalmente a agência não precisa receber a bola redonda toda a vida, mas quanto mais redonda, quanto menos quadrada a bola vier, melhor vai ser a assertividade daquele projeto. Todo mundo é engolido pela rotina, né, Thais? Assim, a correria muito grande, mas
tem coisas que não dá para poder engolir. Não dá para pular. Então, não dá para pular. Então, acho que briefing tem que parar, tem que fazer. E quando o projeto é muito grande e importante, eu tenho lá na agência Swap de fazer o debriefing, porque comunicação não é que você fala, é o que o outro entende do que você falou. Então, pessoal, Exatamente. vou entrar com essa campanha na criação. Bora falar aqui o debriefing aqui, do que a gente conversou, do que a gente trocou ideia. É isso aqui mesmo que é o pedido. Uhum. A fazenda cena pode dar erro, imagine se não fizer, né? Boa. Brainstorm. Olha, mesmo esquema do briefing também fundamental, é certo que a rotina naturalmente engole um pouquinho isso daí, né, pela correria, que é normal do dia a dia, o mundo cada vez mais rápido, tudo mais ágil, ainda mais com digital, porém, eu acho que tem que se criar cultura, porque grandes soluções, saídas de grandes negócios, de problemas ultra complexos, você encontra a saída nisso daí e normalmente tá, isso é de que você menos espera, né? Que dá uma saída ali que faz sentido, né? E para complementar brainstorm também, eu acho que muito vivência na rua, vivenciar o negócio do cliente, tá na loja conversando com o vendedor, né? Equipe de vendas, sentar lá de fora, ver o movimento, conversar, analisar. Eu acho uma forma de brainstorm ali na praça, no campo, que é fundamental para ter uma boa efetividade. Daí a importância, por exemplo, da agência trabalhar em conjunto com o departamento de marketing, porque tá vivendo a cultura, pode, né, faz reuniões ali no dia a dia, sente a dor do cliente, no caso, que é ali o vendedor que tá na ponta, né, que é aquela pessoa que quer aquela solução. Marketing e agência estão do mesmo lado, em cima do mesmo objetivo. Exatamente. Onde um ganha, o outro ganha, né? Não tem ali dono do projeto, é todo mundo na mesma causa, no mesmo grupo político buscando a reeleição, né? Sim, exatamente. Lead. Olha, é fundamental para nutrir qualquer negócio, porém no mundo atual eu vejo ele muito banalizado, entendeu? Muito banalizado. E realmente tem aquele clássico que é verdadeiro, que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Os leads não tão bom, mas o comercial não tá trabalhando. E realmente, cara, eu vejo assim a turma do comercial, todo mundo interessado, correndo atrás de meta, mas eu acho que tem que existir uma qualificação, né? Claro que a gente tem que ter evolução contínua, pode aprimorar sempre os leads, né? Evolução contínua, vai melhorando, aperfeiçoando, tendo um feedback, mas também tem que ter uma evolução do comercial, uma atitude ali para poder colocar a bola no gol. Legal. Para finalizar, inbound. Olha, eu acho que assim, também uma palavra banalizada, né? Mas eu acho que tudo vai depender muito da estratégia e do momento de cada negócio, certo? Aproveitando a questão do inbound, eu acho que é o seguinte, a grande verdade é que comunicação, ela é uma alfaiataria. Cada um tem o seu corpo, tem as suas medidas, tem suas preferências. Então é muito importante a gente entender o momento que cada marca tem, o desafio que cada marca, ou até que cada projeto, né, que uma marca às vezes tem vários projetos, vai ter, para você ir tomando a atitude certa à medida daquela jornada do desafio que você tem para você resolver. Às vezes é inbound, às vezes é outbound, às vezes é lead, às vezes não é lead, às vezes é reconhecimento, às vezes, por exemplo, eu estava escutando um podcast do CMO da Diageo, que ele disse que quando teve o boom no Brasil do consumo de gin, a verba inteira de marketing foi apenas para poder fazer taça bonita, um copo bonito específico, porque no bar aquilo era moda e todo mundo queria um drink que viesse aquele copo. Então, Legal. Tudo de comunicação foi para uma taça. Então, às vezes, é isso, entendeu? Assim, então, tem que ser sincero, analisar, entender de forma de alfaiataria o corpo daquele cliente e fazer um paletó, uma camisa decentemente para aquela situação. Legal, muito bom. Se você quer trazer a sua marca para o projeto da comunidade Baião de Marketing, entra em contato com a gente, vai ser um prazer enorme receber você aqui. E se você quer de alguma forma apoiar o projeto, você também pode através do apoia.se, que está o QR Code aqui na tela. Então, entre em contato, faz a sua doação e mantenha esse projeto vivo. Para a gente ir se encaminhando aqui para o final, eu queria que você me desse aí quantos nomes você quiser, mas assim, pelo menos uns 2 aí que você acha que são legais da gente chamar aqui, convidar para bater um papo e a gente levar esse conteúdo para a galera que assiste a gente. Assim, tem muita gente bacana, né? Assim, mas eu acho que pelos próprios clientes da agência, né? Eu acho que assim, você tem, por exemplo, a turma da Minalba, que pode agregar bastante, com a marca cearense, que faz bonito no Ceará, faz bonito no Nordeste, faz bonito no Brasil. Tem a turma da Direcional Engenharia, que é uma das maiores construtoras do Brasil, está crescendo e batendo um recorde aqui no Ceará. Zenica, a Ana Hilda, que você já comentou, turma da Tijuca Alimentos,
a turma da ArcelorMittal, porque eu acho interessante que, assim, que é uma siderúrgica, né? O cara trabalha fazendo aço. Então, muita coisa aqui tem aço, a gente nem imagina. Então, como é que a comunicação de uma gigante dessa que é multinacional... Sim. Olha, eu vou ter que lhe passar uma relação aqui, né? A turma da Ancar, né? Você me passa no Vamos fazer uma temporada só com os links da Mulato, viu, rapaz? Nome tem demais. Faça um convite aí, direto ali pra câmera. Um convite aí. Rapaz, um convite é difícil, viu? Um convite é complicado. Mas Você chama que a gente vai atrás da pessoa. Eu tenho uma curiosidade, tá? Eu tinha uma curiosidade de era para poder escutar a CMO da Betânia, né? Que é uma marca regional também, para falar das minhas marcas, né? Para não puxar sardinha para o meu lado. É uma marca que ela faz bonita, né? No Nordeste, uma marca regional, que naturalmente ela trabalha com agências de fora, né? E a gente entende a maturidade de cada negócio e tudo mais, mas eu acho que a gente tem grandes talentos aqui no Ceará, né? Que pode de fato cuidar, pode ajudar, pode contribuir com isso, né? São várias marcas, são muitos produtos, são muitos desafios. Naturalmente, cada um vai ter as suas particularidades sobre as agências cearenses. Eu acho que um ponto que a gente precisa evoluir, já estamos evoluindo, é no ponto de vista de planejamento. A gente, enquanto Mulato, está trabalhando com profissionais de São Paulo, né, que trabalham com grandes marcas nacionais, que hoje trabalham com a gente nesse mercado moderno, né? Estamos fazendo um workshop com a turma de planejamento, fazemos parte do grupo de planejamento para poder aprender e evoluir. Então eu queria saber um pouco da trajetória dela, por exemplo, não a conheço, mas saber a trajetória dela, os planos para a marca, e de repente repensar um pouquinho, né, o presidente da BAP, de colocar as agências cearenses, né, que são super qualificadas, têm grandes talentos, para poder trabalhar com outras marcas cearenses que trabalham com agências de fora, né? Naturalmente a gente está evoluindo, né? Dá show em muita coisa, entender, saber qual o ponto para a gente poder avançar. Mas queria saber a trajetória dela, que eu não a conheço, é uma marca que eu vejo de forma muito ativa, fazendo bonito aí Ceará fora, levando nosso nome aí de forma muito prazerosa e bacana. Legal, o Betânia aí, ó, também, viu? Fica ligado que nós vamos atrás de vocês pra gente fazer aqui um episódio aí. Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Bom demais, meu amigo. Queria mais uma horinha aqui pra te contar aqui umas outras mentiras, inventar aqui mas uns papos, né? A gente pode marcar depois um episódio perfeito. Só de resenha, né? Mas obrigado e parabéns pelo projeto, sensacional. Eu acompanho de fato seu trabalho. Vi aqui Camila Coutinho, vi aqui Fernando Hélio, vi alguns outros nomes. E é muito bom, cara, a gente dedicar um pouco do nosso tempo para poder contribuir no mercado que a gente faz parte, que a gente trabalha, nossos amigos trabalham, sustentamos nossas famílias, né, e nossas vidas com isso daí. Então, parabéns pelo projeto, por dedicar tempo, é fundamental, e conte comigo enquanto Mulato, conte de fato também enquanto ABAP, quem está à disposição para poder contribuir e construirmos juntos. Show, muito obrigado, é isso que a gente quer, fazer esse nosso mercado ser cada vez mais visto e crescer junto com todo mundo aí. Muito obrigado. É isso, estamos terminando mais um episódio do nosso podcast da comunidade Baião de Marketing. Agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores e parceiros, Grupo Zona, Midbus, 544 Podcast Cowork e Bus Charger, Barbearia Imperial e Ipanema Comunicação. Tamo junto, até a próxima. Valeu!